Sua empresa paga muito dinheiro em ferramentas de AI que não conhece nada sobre o seu negócio, não tem contexto nenhum sobre o seu negócio. ChatGPT, Copilot, Claude, todos são ótimas ferramentas, mas elas não conhecem nada sobre as suas políticas internas, sobre as suas documentações, sobre a sua base de código e assim vai. E se eu te disser que você pode criar o seu próprio Copilot aí para sua empresa, usando o RAG? E isso nem é tão complicado assim e pode ser mais barato do que o que você está imaginando aí. Olá, eu sou o Bruno Germano, Developer Relations aqui na Asion, e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar a arquitetura completa de um sistema de RAG. RAG é um assunto bem amplo, então eu dividi esse conteúdo em dois vídeos. Hoje eu vou falar sobre a arquitetura, os elementos de um RAG, como essas coisas interagem entre si, e o próximo vídeo eu vou mostrar código mesmo, como que a gente implementa um RAG. Então já se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. Hoje é sobre planejamento, arquitetura e vamos entender todas as peças desse quebra-cabeça para que você possa montar o seu RAG aí. Vamos começar pelo problema real. A sua empresa tem aí diversas documentações, documentos, apresentações, wiki, base de código, repositório. Agora imagina que um desenvolvedor entre aí para o seu time e ele precisa entender como funciona a autenticação que vocês criaram para o sistema de vocês. Opção 1, ele vai passar dias, talvez semanas, lendo documentação, lendo código, assistindo vídeos introdutórios da empresa, das soluções, da tecnologia, e a partir daí ele vai começar a entender como funciona esse sistema de autenticação para começar a trabalhar nesse sistema. Essa é a opção que a maioria das empresas optam, tá? Ou ele vai usar o sistema de inteligência artificial interno da empresa, sei lá, um ChatGPT da vida que a empresa tem. E aí ele vai lá, começa a fazer perguntas e aí ele pode receber respostas erradas, fora de contexto, respostas muito genéricas e possivelmente erradas no ponto de não saberem como que funciona o seu sistema de autenticação. Então é uma resposta que não serve para nada para ele. Uma outra opção é você criar e treinar o seu próprio modelo de LLM, e aí você gasta centenas, dezenas, milhares de dinheiros, semanas, meses, talvez até anos trabalhando nesse modelo, e isso é inviável para a grande maioria das empresas. A solução é usar RAG, Retrieval Augmented Generation. Em vez de treinar um modelo novo, você usa um modelo já existente e aumenta ele com o seu contexto, com os seus documentos, com os seus dados. Isso é RAG. Funciona mais ou menos assim. Um sistema de RAG, quando alguém vai utilizar ele, ele vai mandar uma pergunta lá. Então, antes da gente mandar a pergunta para o modelo de LLM, a gente vai fazer uma busca por documentos dentro da sua base de documentos. E aí, a partir daí, a gente vai pegar a pergunta mais os documentos encontrados e mandar para a LLM gerar uma resposta. Isso faz com que a pergunta, junto com o contexto dos documentos, melhore a resposta desse modelo e a partir daí a gente vai ter a resposta, baseada não só no conteúdo que esse modelo já carrega, mas também com o contexto dos seus documentos. E isso tudo acontece em tempo real. É como se você mandasse uma cola para o modelo de inteligência artificial encontrar a resposta que você está pedindo. Um sistema RAG tem 4 elementos que a gente precisa arquitetar. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem, um por um. O primeiro é ingestão de dados. Então vamos colocar aqui. O que são os dados? São os seus documentos, as suas apresentações, os seus vídeos, as suas imagens, a sua base de código, os seus repositórios e tudo mais. O segundo é o Vector Database. É um banco de dados que tenha uma funcionalidade vetorial. Eu já vou te explicar o que é isso aí. É nesse banco de dados que a gente vai armazenar os seus documentos de uma maneira que a inteligência artificial consiga encontrar esses documentos e os dados desses documentos. Eu vou abrir um grande parênteses aqui porque essa parte é muito importante, presta atenção. Um Vector Database ou um banco de dados vetorial é um banco de dados especial projetado de uma maneira que ele entenda o significado das palavras. Não só as palavras em si, mas ele vai saber o que aquela palavra significa e vai armazenar esses dados. Quando você tem uma frase, por exemplo, um cachorro late, a inteligência artificial vai transformar essa frase num vetor de números,
numa lista de números, mais ou menos, sei lá, eu vou até colar aqui, 02, 08, 01, menos 03, assim, eu posso estar errado, mas tanto faz. Ele vai transformar isso numa lista de números. Isso é um vetor. Esse vetor pode ter centenas ou milhares de números. E isso vai armazenado dentro do seu banco de dados. A mágica acontece quando a gente tem frases parecidas, porque aí essa lista de números, esse vetor de números, começam a ficar parecidos, próximos ou até iguais. Por exemplo, eu tenho 3 frases aqui. O cachorro late, o gato mia e o fogo é quente. Se eu te perguntar qual dessas estão mais próximas entre si no significado, você provavelmente vai responder o gato mia está perto de cachorro late. Porque a gente está falando de animais que emitem sons, os sons que eles estão emitindo, certo? Isso é o significado da palavra. É exatamente isso que um vector database faz, guardando essa lista de significado dessas palavras e comparando elas entre si. Então, quando você busca lá no seu banco de dados cachorro late, ele também vai trazer gato mia, mesmo que essas palavras sejam completamente diferentes, mas o significado delas são semelhantes. Um banco de dados tradicional, ele só encontra se você digitar as palavras exatas, porque ele faz uma busca por texto. Já um banco de dados vetorial, ele faz uma busca pelo significado das palavras que você está buscando. E é por isso que ele é perfeito para RAG. O terceiro elemento aqui, então, é o Retrieval e Orchestration. Eu vou colocar só o Retrieval aqui, que é o nosso terceiro elemento. É nesse elemento onde ele faz a lógica de encontrar os documentos relacionados com a pergunta que você está fazendo para aumentar, assim, o contexto da inteligência artificial, da LLM. E o quarto elemento aqui é a LLM. Ou o modelo, né? É o modelo de IA que vai ter o contexto ampliado com os seus documentos e vai gerar a resposta final. Por fim, a gente tem um quinto elemento aqui, não vou dizer que ele é opcional, mas ele está fora do sistema de RAG, que é a interface. A interface é, vamos dizer, um sistema de chat ou a sua IDE, onde vai estar lá fazendo buscas no seu documento, na sua base de código e assim vai. Esse elemento pode variar o jeito que você queira montar ele, mas para ter um sistema de RAG são esses 4 elementos aqui. Então eu posso colocar aqui que esses 4 elementos compõem um sistema RAG. Então agora vamos ampliar aqui esse contexto aqui e eu vou detalhar um por um para vocês. Então vamos começar pelo Data Ingest. Aqui é onde você vai justamente fazer a ingestão dos seus documentos. Seus PDFs, suas apresentações, seus vídeos, Markdown, base de código, todo e qualquer tipo de documento que você tenha aí na sua empresa que você queira transformar isso para contexto da inteligência artificial, é aqui que a gente vai colocar. Então eu vou colocar aqui PDF, Markdown, apresentações PPT, vídeos, imagens, repositórios, código e assim vai. Todos esses são possíveis documentos que você queira pôr aí na sua RAG. Agora, todos esses documentos precisam passar por um processo chamado embedding. Ou seja, a gente precisa pegar esses documentos, processar linha por linha, palavra por palavra, conteúdo por conteúdo e transformar naqueles vetores. Um vetor do banco de dados vetorial também pode ser chamado de embed. Então a gente precisa embedar esses documentos. Para esse processo dar certo, você precisa decidir os chunks que você vai usar. Ou seja, qual é o conjunto de palavras, o conjunto de dados que você quer armazenar e analisar eles juntos para guardar lá no seu banco de dados. Então, um chunk muito pequeno perde um pouco o contexto do que aquele documento diz. Um chunk muito amplo perde a precisão. Então, você tem que afinar aí qual é o tamanho do chunk perfeito para o seu tipo de negócio, para os seus documentos, para o seu problema que você está enfrentando aí. A minha recomendação é que você comece em chunks entre 500 e 1000 tokens. E outra coisa que você precisa decidir também aqui é o overlap. Ou seja, quanto desses chunks eles compartilham com o próximo chunk. Então imagina, você tem um chunk aqui de 500 tokens e outro de 500 tokens. Se a gente coloca ele sem o overlap,
eu posso perder um pouco o contexto do que um chunk diz sobre o outro, mas se eu começo a fazer uma junção, um overlap entre eles, a gente começa a carregar o significado entre cada chunk para o próximo chunk, entendeu? Eu sugiro aqui que você faça um overlap de 10%, ou seja, o nosso chunk vai ter entre 500 e 1000 tokens com 10% de sobreposição entre eles. E para processar todos os seus documentos e fazer o data ingestion certinho, com os chunks certos e overlapping, a gente também vai usar um modelo de inteligência artificial para gerar esses embeddings. Aqui na Asion, a gente tem um modelo Qwen 3 Embedding, pelo menos até agora, o momento que eu estou gravando esse vídeo, que ele é treinado exclusivamente para fazer essa tarefa, encontrar os significados e gerar os vetores de significado. O próximo componente aqui é o Vector Database, então depois que você gera os embeddings, a gente vai armazenar todos eles dentro do banco de dados. Então aqui a gente vai armazenar esses embeddings e a referência dos documentos que eles pertencem, certo? E aí, é importante, eu já expliquei no trecho anterior, mas aqui não pode ser um banco de dados normal. Tem que ser um banco de dados vetorial que tenha suporte a fazer essas buscas por embeddings. O SQL Database da Asion já suporta Vector Search, ou seja, você pode armazenar e buscar todos esses vetores usando o banco de dados da Asion. Isso significa menos complexidade, menos serviços e ferramentas para você gerenciar, tudo dentro do mesmo ecossistema. Agora vamos para o nosso terceiro elemento, que é o Retrieval e Orchestration. Aqui eu vou adicionar Orchestration também. Essa daqui é o cérebro da sua operação. Essa talvez seja a parte mais importante de todo esses elementos aqui. Por que ele é tão importante? Porque quando você faz a pergunta para o sistema RAG, é aqui que ele vai transformar essa pergunta em um embedding também. Ou seja, ele vai descobrir o significado do que você está buscando, ou o significado das palavras que você está usando ali. Ele vai fazer uma busca no banco de dados. Então, assim, primeiro ele processa a pergunta, gera os embeddings dessa pergunta, pega esse embedding e faz uma busca lá no banco de dados. Então, lembra que o banco de dados sabe o significado do que a gente está procurando? Então, ele vai começar a trazer todos os documentos que tenham os vetores semelhantes com aquele significado daquela pergunta que a gente está fazendo. A partir daí, ele vai montar o prompt. Depois disso, ele vai ranquear quais são os documentos e as respostas que ele encontrou no banco de dados que tenha mais a ver com a pergunta. E só depois disso, ele vai montar o prompt, realmente dito, prompt, para depois enviar lá para a LLM. Então é tudo isso que essa parte do Retrieval e Orchestration faz. Então por isso que ele tem esse nome também. Ele vai fazer as buscas e orquestrar todos os outros elementos desse sistema de RAG. Então aqui a gente vai usar um modelo de embeddings para essa parte aqui, e a gente vai usar um outro modelo, LLM também, de ranqueamento, que é esse aqui, nesse trecho aqui. Então presta atenção que a gente começa a orquestrar vários modelos dentro da mesma, vamos dizer, da mesma pergunta. E aqui começa a ficar muito interessante, porque, ó, saca só, eu vou até reorganizar aqui como que a gente está montando o nosso esquema. Então aqui, ó, o Data Ingestion vai mandar dados para dentro do nosso banco de dados vetorial. Aqui a gente vai receber a pergunta, então eu vou colocar aqui até uma setinha aqui que a gente recebe a pergunta aqui. E a partir dessa pergunta, a gente consulta o banco de dados para encontrar a resposta dentro dos nossos documentos dessa pergunta, mas aqui a gente tem várias referências a alguns modelos que a gente está usando. É aqui onde a gente vai usar as functions da Asion. Isso tudo de Retrieval e Orchestration vai executar dentro de uma function usando JavaScript ou TypeScript.
Como as functions são executadas mais próxima dos seus usuários, na edge location mais próxima dele, então a latência é muito pequena e a performance é tremenda. As functions da ASION são executadas na edge location mais próxima do usuário ou do cliente seu que está utilizando esse sistema de RAG. Isso quer dizer que ele vai ter menos latência, mais performance e tudo isso aqui vai estar dentro da mesma infraestrutura. Isso faz com que o seu sistema de LLM, de RAG, seja muito mais performático e veloz. Agora vamos para o quarto modelo, que eu tinha chamado de modelo LLM, mas eu vou colocar o nome que a gente usa aqui, que é o AI Inference. Ou seja, aqui é uma abstração do modelo que a gente está usando. Então, toda vez que a gente chamar um modelo, a gente vai estar chamando o AI Inference. Então, a coisa começa a ficar muito legal. Agora você vai começar a entender como tudo isso funciona. O Data Ingestion vai chamar o modelo aqui de embeddings, um embedding model. E aqui ele vai receber de volta o embedding e vai armazenar isso no banco de dados. Beleza? Então temos aqui. E aqui, quando a gente estiver fazendo o Retrieval e Orchestration, ele vai chamar aqui tanto de embeddings quanto o de rank e também o modelo de LLM para gerar a resposta final. Então, aqui, eu nem vou fazer isso, eu vou apagar. Na verdade, aqui o que eu vou receber aqui é o prompt mais o contexto dos documentos que foram encontrados no banco de dados. Então, aqui eu vou colocar aqui. Então, eu tenho modelos aqui de LLM, que são os modelos que vão gerar resposta, os Large Language Model mesmo. Tenho aqui modelos de embeddings. Tenho aqui modelos de ranqueamento. Então, toda vez que eu chamar um modelo de inteligência artificial, eu vou estar chamando o AI Inference, sacou? E aqui o que eu vou receber é a resposta do modelo LLM já baseado no contexto que a gente montou. É assim que ele funciona. Essa é a arquitetura do nosso, vamos colocar aqui tudo em inglês, question. Então é o AI Inference que permite que a gente consiga executar modelos de inteligência artificial dentro da mesma infraestrutura que todo o seu sistema de RAG está funcionando. Menos latência, mais performance, menos sistemas e serviços para você gerenciar. E aqui, na hora de gerar a resposta, vamos dizer, a gente pode usar modelos de LLM mesmo, modelos de linguagem, como o Mistral ou o próprio Qwen 3 LLM, para pegar todo o prompt, o contexto desse prompt e gerar a resposta final. Agora, vamos falar de uma outra parte crítica que também está conectado aqui de uma maneira, está dentro do Retrieval Orchestration, que são os guardrails. Você não quer que o seu Copilot responda a qualquer coisa ou de qualquer jeito. Então você precisa criar esses guardrails para otimizar e melhorar as respostas, tanto as respostas que ele encontra no seu banco de dados, quanto gerar as respostas finais para os seus usuários. Então aqui a gente precisa ter filtros otimizados para o jeito que você quer que ele funcione. Você precisa ter também aqui validação de entrada. Então, se alguém fizer uma pergunta que você não quer que ele faça, ou que você não quer que ele responda, você precisa validar isso antes de processar tudo isso daqui, entendeu? Então você precisa validar a entrada de dados do seu usuário. Validar de alguma maneira que a resposta que foi gerada foi realmente encontrada no contexto que você enviou. Você quer evitar hallucinations, ou seja, você quer evitar que o modelo de LLM invente uma resposta baseada em outra coisa que não seja o seu contexto. Isso é chamado de alucinação. Isso tudo vai estar... Vamos esticar aqui dentro do Retrieval e Orchestration. Eu vou até tirar esse daqui. Vamos colocar aqui o guardrails aqui, que vai estar dentro dessa sua function. Além disso, você também pode implementar dentro dessa parte do Retrieval e Orchestration segurança. Vamos lá, você não quer que qualquer pessoa utilize o seu RAG, por exemplo. Então aqui você pode colocar autenticação, você pode colocar uma lógica de autorização, você pode colocar rate limit, você pode implementar um monte de estratégia de segurança
para fazer e para ter o melhor funcionamento do seu sistema de RAG. Então também está aqui junto, entendeu? Então usando as functions, você pode criar várias camadas de lógica para fazer com que o seu sistema RAG funcione melhor. Tanto o RAG, consulta no banco de dados, acessar o AI Inference, mas também os guardrails, a segurança do jeito que você precisa que o seu sistema funcione. E aí, por fim, aqui, temos o nosso quinto elemento, que é, lembra desse daqui? A interface. Então, é a interface que vai gerar as perguntas e as buscas que você vai fazer no seu sistema de RAG. Então tá aqui, ó, o nosso sistema de RAG. Diz aí, ficou mais fácil entender como um sistema de RAG funciona, a responsabilidade de cada componente, como eles interagem entre si e tudo mais, né? Então vamos revisar tudo aqui como tá funcionando. A ingestão de dados é por onde você começa. Então, aqui é o número 1. Esse daqui é por onde você vai começar. Depois que você já processou todos os seus dados, vetorizou tudo, você vai armazenar tudo isso dentro do seu banco de dados vetorial, que é o passo número 2. A partir daí, a gente vai implementar, então, a function que vai fazer o Retrieval e Orchestration, que é a nossa parte número 2. Número 3, desculpes. Nossa parte número 3 é o Retrieval Orchestration. A partir daí, a gente vai integrar com o nosso quarto elemento, que na verdade já utilizamos aqui para o Data Ingestion, que é o AI Inference, que são as chamadas dos modelos propriamente dito. Então está aqui no AI Inference. E aí, por fim, o nosso quinto elemento, o elemento extra, é aqui, entenda como essa interface, qualquer coisa que crie essa interface entre o usuário e o seu sistema de RAG, seja um chat, seja uma IDE, seja um CLI, seja, sei lá, um sistema de WhatsApp, Slack e assim vai, entendeu? Aqui a interface pode ser tudo que você precisar que interaja com esse sistema de RAG. Se for um sistema de chat, um sistema web, você também pode implementar ele dentro da Asion de uma maneira usando applications, guardando seus sistemas, seus arquivos estáticos e tudo mais. Dá para você usar a Asion em tudo isso daqui. Então é assim que ficou nosso sistema de RAG. Gostei. Todo esse sistema aqui pode estar implementado na Asion, distribuído globalmente, latência baixíssima e escala tudo automático. Então, se você tiver muitos usuários, tudo isso aqui vai escalar automaticamente sem que você precise ficar gerenciando aí múltiplos serviços, múltiplos servidores, múltiplas infraestruturas. Antes de partir para a implementação, você que vai planejar o seu RAG aí, eu criei aqui um checklist para você planejar como que você vai fazer o seu RAG. Primeiro, defina quais são as suas fontes de dados, quais são os documentos, as UIs, os repositórios e tudo que você vai precisar que esteja dentro desse sistema de RAG. Escolha os seus modelos de embeddings. A minha sugestão aqui é você usar o Qwen 3 Embedding que já tem disponível no AI Inference. Ele é especialmente treinado para esse tipo de tarefa. Defina aí a sua estratégia de chunks e overlappings. Então, qual é o tamanho dos trechos de documentos que você quer processar e qual é a sobreposição entre eles. A minha sugestão é que você tenha um chunk entre 500 e 1000 tokens e um overlap de 10%. Defina o modelo de LLM que você vai usar. Aqui na Asion a gente tem várias opções. A minha sugestão é você escolher ou o Qwen 3 ou o Mistral, mas aí você precisa testar, experimentar aí o que funciona melhor para você. Crie os guardrails e as proteções ao seu sistema de RAG. Quais são as regras de funcionamento, as validações e as camadas de segurança que você quer implementar no seu sistema de RAG. Por fim, crie a interface que o usuário vai utilizar o seu sistema de RAG. Pode ser um chat, pode ser uma IDE, pode ser um monte de coisa que eu já falei aqui, mas dentro lá da Asion tem um template de chat que você facilmente consegue implementar junto com o seu sistema de RAG. Agora você deve estar aí se perguntando, por que que eu devo fazer tudo isso para ter um sistema e não comprar uma solução pronta? Primeiro, controle total dos dados. Os dados da sua empresa, do seu negócio, não saem de dentro da sua infraestrutura. Você não precisa compartilhar com terceiros. Você vai estar sempre dentro do seu sistema com controle total de quem acessa, quem não pode acessar e como está acessando. Segundo motivo é customização total. Aqui você vai customizar do jeito que você quer utilizar e não ao contrário. E não se
adaptar a um modelo, a uma ferramenta que já existe. Terceiro, custos previsíveis. Aqui você tem controle total da sua fatura. Você só paga pelo que você utiliza. Sem surpresas na fatura, você sabe exatamente o que você está pagando. E 4, performance superior. Por que a gente usa uma rede altamente distribuída? Porque a gente escala globalmente automaticamente, você tem uma latência menor e uma performance superior. Esse sistema aqui, eu fiz uma simulação aqui para fazer perguntas, mas existem vários casos de uso que você pode implementar exatamente essa mesma arquitetura, esse mesmo sistema. Você pode criar um copilot interno para que desenvolvedores consultem a base de código, os sistemas, as documentações dos sistemas. Você pode criar um assistente de suporte, onde o pessoal de suporte está utilizando ele e ele conhece todo o histórico da sua ferramenta, toda a documentação da sua ferramenta, os tickets que já foram abertos e já foram resolvidos. O terceiro é como uma ferramenta de onboarding de funcionários, ou seja, ao invés de você fazer treinamentos excessivos, você entrega uma ferramenta onde os próprios funcionários vão explorando, perguntando e aprendendo, e mesmo meses depois que ele já fez onboarding, anos depois, ele pode sempre voltar nessa ferramenta e tirar alguma dúvida sobre algum processo, sobre alguma área, sobre alguma parte importante da sua empresa. Um quarto caso de uso aqui que veio na minha mente é um agente jurídico, legal, vamos dizer. Onde você tem uma ferramenta dessa que você possa fazer perguntas sobre os seus documentos, sobre os processos da sua empresa, sobre os contratos da sua empresa, onde ele vai conseguir analisar documento por documento e trazer respostas para você. Então o RAG permite que você crie uma AI personalizada aí para sua empresa sem ter que treinar modelos do zero. Eu te mostrei aqui, são 4 componentes básicos mais a interface. A Asion oferece tudo o que você precisa para montar o seu sistema de RAG de uma forma integrada. Tem AI Inference, Functions, Applications, Cache, camadas de segurança. E agora você tem esse passo a passo aqui para implementar o seu RAG na Asion. Eu relacionei um outro vídeo aí para você continuar aprendendo e conhecendo melhor sobre a Asion. Então clica aí para você continuar, porque esse vídeo aqui já acabou. Eu vou ficando por aqui. Tchau!